Quando o céu parece fechado. Há momentos em que o céu parece mudo. Você ora, clama, se derrama diante de Deus, mas tudo o que recebe de volta é silêncio. As lágrimas caem, o coração se aperta, e uma pergunta começa a ecoar dentro da alma: Senhor, o Senhor ainda me ouve? É nesse lugar, entre a fé e o desespero, que muitos desistem, porque confundem o silêncio de Deus com rejeição. Mas a verdade, revelada pela palavra, é que o silêncio nunca foi ausência. Ele é uma resposta disfarçada, um tempo sagrado de preparação, onde Deus trabalha em segredo para cumprir algo maior. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram esse silêncio divino. José, no Egito, passou anos sem ouvir nenhuma promessa sendo confirmada, mas o silêncio de Deus o estava conduzindo ao trono. Ana, estéril por tanto tempo, parecia esquecida, mas o silêncio do céu estava preparando o ventre dela para gerar o profeta que mudaria a história de Israel. Davi fugia de Saul, escondido em cavernas, sem ouvir a voz do Deus que o ungiu, mas aquele silêncio o moldava para reinar com sabedoria. E até Jesus, no Getsêmani, orou 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice, e o céu permaneceu em silêncio. Mas esse silêncio não era rejeição. Era o início da maior revelação de amor que o mundo já viu. O silêncio de Deus não é punição, é propósito. Ele não se cala para te ferir, mas para te fortalecer. O silêncio é o terreno onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É ali que a confiança é provada, que o coração é filtrado, que o orgulho é quebrado, e a dependência é restaurada. Quando Deus silencia, Ele não está distante, Ele está te ensinando a ouvir de um jeito mais profundo, além das palavras, no nível do espírito. Em Isaías 30:15 está escrito: Na quietude e na confiança estará a vossa força. Isso significa que o poder espiritual não nasce no barulho das respostas, mas no descanso da confiança. Quando o céu se cala, Deus está ensinando o seu coração a permanecer firme, mesmo sem explicações. Porque a fé verdadeira não se apoia no que vê, mas no que crê. Talvez você esteja vivendo agora esse tempo de silêncio. As orações parecem não subir, o coração sente ausência, e o inimigo sussurra: Deus te esqueceu. Mas a Bíblia responde a essa mentira em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O silêncio de Deus nunca é esquecimento, é cuidado. Ele te ama demais para te dar algo antes da hora, e te conhece tanto que prefere te calar hoje para te proteger amanhã. Quando o céu parece fechado, o coração é levado à profundidade da fé. É o momento em que você descobre quem realmente é o teu Deus. Ele não é apenas o Deus das respostas, mas o Deus das esperas. E cada vez que ele se cala, está te ensinando a discernir sua presença mesmo quando ela não se manifesta em palavras. Jó viveu isso e declarou: Eis que ele passa por mim, e não o vejo, segue adiante, mas não o percebo. Mas ele sabe o meu caminho, provando-me, sairei como ouro. Jó 23:8-10. O silêncio de Deus purifica a fé. Ele transforma a dor em ouro, o desespero em maturidade e o medo em confiança. Porque só quem passou pelo silêncio pode reconhecer a voz de Deus quando ela volta a falar. É por isso que o Senhor, em Eclesiastes 3:7, nos lembra que há tempo de estar calado e tempo de falar. O silêncio divino faz parte do tempo de Deus, e resistir a ele é desperdiçar a lição. Deus está no controle até quando não parece. O que para você é demora, para ele é direção. O que você chama de silêncio, ele chama de estratégia. E o que hoje te faz chorar é exatamente o que vai te preparar para o que está por vir. Porque Romanos 8:28 continua sendo verdadeiro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas inclui o silêncio. Então, antes de se desesperar, respire e olhe para o alto. O mesmo Deus que se cala é o Deus que cumpre. Ele não esquece promessas, ele cumpre no tempo perfeito.
O céu pode estar quieto, mas o trono ainda está ocupado. E se Deus está em silêncio, é porque está agindo em lugares que você ainda não pode ver. Hoje, Ele te convida a mudar a pergunta. Em vez de por que Deus não fala comigo, pergunte: o que Deus quer me ensinar enquanto se cala? Essa é a chave da fé madura, entender que até o silêncio é uma forma de resposta. E quando essa compreensão entra no coração, o desespero se transforma em descanso, e o silêncio se torna sagrado. Deus está trabalhando. Ele não está distante. O céu não se fechou, apenas está preparando algo que os teus olhos ainda não conseguem ver. Continue firme, porque o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. O silêncio também é linguagem. O silêncio de Deus é um dos temas mais misteriosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores das Escrituras. Quando o homem espiritual aprende a discernir esse silêncio, ele descobre uma verdade que transforma a alma. Deus fala até quando não diz nada. O silêncio dele não é vazio, é cheio de significados. É o idioma que o Espírito usa para ensinar paciência, confiança e discernimento. Ele fala na ausência de palavras, no tempo de espera, na aparente distância. O problema é que, enquanto o homem busca explicações, Deus está comunicando transformação. Em Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um convite à paz, é uma instrução espiritual. O aquietai-vos não é uma sugestão, é uma ordem divina para quem deseja ouvir o que só se escuta no silêncio. O ruído das emoções, o barulho da pressa e as vozes do medo abafam a direção do espírito. Por isso, Deus fala na quietude, porque só o coração em descanso consegue discernir a voz do Eterno. Quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está comunicando através das circunstâncias, dos detalhes, dos atrasos e até das aparentes negações. O silêncio é a maneira como Ele nos chama a amadurecer. Ele nos ensina a depender mais da sua presença do que da sua resposta. Quando você ora e não escuta nada, isso não é um não, é um convite para confiar sem garantias. É o tipo de fé que Jesus exaltou em Tomé, quando disse: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Deus fala em linguagens que o ouvido humano não entende. Ele fala por meio da paz que não faz sentido, da calma que surge no meio da espera, do consolo que vem sem explicação. Ele fala quando uma porta se fecha, quando um caminho se bloqueia, quando algo que você tanto desejava não acontece. Cada silêncio de Deus é um sim para algo que você ainda não compreende. É a resposta invisível para uma oração que você fez sem saber o que realmente pedia. Em Deuteronômio 29:29 está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Isso significa que existem momentos em que o silêncio é a própria resposta. Deus não revela tudo porque o coração ainda não está pronto para suportar o peso da revelação. Ele se cala porque está preparando o teu interior para entender o que ele vai falar depois. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É o tempo em que Deus constrói dentro de você a estrutura que vai sustentar o que ele vai entregar. Muitas vezes, a resposta de Deus está acontecendo enquanto você pensa que nada está acontecendo. Ele fala no invisível. Ele comunica através da espera. Enquanto você se pergunta por que ele não responde, ele está trabalhando para que a resposta não te destrua, mas te edifique. A palavra confirma isso em Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O silêncio também é o filtro da intenção. É nele que Deus revela se a sua busca é por ele ou apenas pela solução. Quando o céu se cala, o coração mostra o que realmente quer. O silêncio é a peneira espiritual que separa a fé da ansiedade. Ele mostra quem serve a Deus por amor e quem serve apenas por interesse. Deus nunca se cala para punir, mas para ensinar. Ele quer que a tua fé amadureça, que a tua oração se torne mais profunda, que a tua dependência seja verdadeira. O silêncio não é um castigo, é uma aula.
É no silêncio que você aprende a diferenciar a voz de Deus da voz do seu próprio desejo. É no silêncio que você descobre que a presença dele vale mais do que qualquer resposta. Por isso, quando parecer que o céu está mudo, não corra para fora, entre mais fundo na presença. Leia a palavra, porque nela Deus fala sempre. Ore, não para ouvir respostas, mas para se alinhar ao coração do Pai. Sirva, adore, permaneça. Porque o silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o início de um novo nível de comunhão. O Espírito Santo está te chamando para aprender o idioma do silêncio. Ele quer te ensinar a perceber Deus mesmo quando ele não fala. Porque o silêncio dele é a voz que prepara, molda e revela. O que Deus está fazendo enquanto você espera, enquanto você ora e sente que o céu está quieto, Deus está trabalhando. O silêncio não é o intervalo do agir divino, é o cenário onde ele se move com mais precisão. A palavra mostra que Deus nunca fica inativo. Jesus disse em João 5:17, Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso significa que mesmo quando você não percebe, o reino está em movimento. O silêncio é apenas o véu que encobre a operação de Deus até que o tempo esteja completo. Deus é como um oleiro moldando o barro. Jeremias 18 revela essa imagem com clareza. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O barro não entende o que o oleiro faz, ele apenas sente as mãos que o apertam e o refazem. Assim é o processo invisível de Deus. Enquanto você sente a pressão, ele está moldando forma. Enquanto você pensa que tudo parou, ele está ajustando o teu interior para suportar o que vem. O silêncio é a oficina onde o Espírito Santo prepara o vaso para receber o conteúdo. No deserto, Deus não está distante, ele está disciplinando e direcionando. Em Deuteronômio 8:2 está escrito: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O silêncio é o deserto da alma, o lugar onde Deus revela intenções, elimina excessos e planta maturidade. Ele usa a espera para curar a impaciência, usa o tempo para lapidar o caráter, e usa o silêncio para ensinar discernimento. O processo invisível é o tempo em que Deus trabalha nas raízes. Uma árvore não cresce de cima para baixo. Primeiro ela aprofunda as raízes, depois mostra os frutos. O silêncio é esse tempo subterrâneo da fé. Enquanto o coração espera, a fé cria profundidade. Porque fé superficial não sustenta promessa eterna. A espera faz parte do plano. Davi foi ungido rei, mas esperou anos até sentar no trono. José sonhou com o governo, mas passou por prisões antes do palácio. Abraão recebeu a promessa, mas esperou décadas por Isaque. Em todos esses casos, o silêncio não foi ausência, foi preparação. Enquanto você espera, Deus está alinhando circunstâncias, preparando pessoas, abrindo portas que ainda não podem ser vistas. Ele trabalha nos bastidores do invisível, como o autor que escreve o próximo capítulo enquanto o palco está escuro. Quando a cortina se abrir, tudo fará sentido. Romanos 8:25 confirma isso, mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A paciência não é passividade, é a fé em movimento. É o coração que descansa enquanto Deus constrói. Há coisas que só florescem no tempo certo. Eclesiastes 3:11 diz: Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Se Deus está em silêncio, é porque o tempo da colheita ainda não chegou. Ele não entrega frutos verdes. Ele espera o amadurecimento do coração. O processo invisível é o tempo em que ele está te preparando para receber o que pediu, e não apenas para ter, mas para sustentar. Deus trabalha tanto em você quanto nas circunstâncias ao redor. Às vezes, o que você pede é legítimo, mas o teu interior ainda não está pronto. O silêncio é o cuidado de Deus em te amadurecer antes de te promover. Ele precisa garantir que a bênção não se torne peso, e que o milagre não vire ídolo. Por isso, o silêncio não é atraso, é estratégia de amor.
Em Salmo 37:7 está escrito: descansa no Senhor e espera nele. O descanso não é falta de ação, é a confiança de quem sabe que Deus está no controle do invisível. O Espírito Santo quer te ensinar a descansar nesse processo. Porque quando você confia, Deus trabalha sem resistência. Mas quando você se desespera, tenta assumir o controle e interrompe o ritmo do céu. Hoje, o Senhor te diz: ainda que não vejas, eu estou agindo. Cada lágrima é regador de promessa, cada espera é semente de milagre. O silêncio é o tempo em que Deus está escrevendo a resposta. E quando ela chegar, você entenderá que o invisível sempre foi o terreno onde ele mais agiu. Quando a fé é provada no silêncio, a fé verdadeira não nasce quando tudo acontece, mas quando nada acontece. É fácil confiar quando as promessas se cumprem rapidamente, quando as portas se abrem e quando as orações são respondidas de imediato. Mas é no tempo da espera, no intervalo entre o que Deus prometeu e o que ainda não se manifestou, que a fé é realmente testada. E é nesse tempo que o silêncio de Deus se torna o campo onde a confiança é provada e o coração é revelado. A palavra nos mostra em Tiago 1:3-4, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O silêncio é esse laboratório divino onde Deus aperfeiçoa a fé. Ele não está te punindo quando demora, está te fortalecendo para que o que vem depois não te destrua. O silêncio é o peso da fé sendo trabalhado, para que ela cresça em resistência espiritual. Abraão esperou 25 anos pela promessa. E a Bíblia diz em Romanos 4:20-21, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que o que ele prometera também era poderoso para cumprir. Abraão não viu nada por muito tempo, mas continuou crendo. O silêncio não o destruiu, o moldou. E é isso que Deus faz conosco. Ele usa o tempo não como obstáculo, mas como instrumento de transformação. O teste do tempo revela o que está dentro de nós. Quando Deus se cala, Ele está perguntando: você confia em quem eu sou ou apenas no que eu faço? A fé imatura se abala quando não entende. A fé madura permanece, porque não depende de explicações, mas de relacionamento. O silêncio é o tempo em que Deus te ensina a confiar nele, e não no resultado. O tempo da espera é o altar onde o orgulho morre. Ele expõe as intenções e separa o crente emocional do crente espiritual. É nesse período que aprendemos o que está escrito em Hebreus 6:12, para que não vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A fé e a paciência andam juntas. A fé começa a caminhada, mas é a paciência que sustenta até o fim. Sem ela, o cristão desiste antes de ver o cumprimento. Enquanto você espera, Deus está te observando com amor. Ele não está testando para te reprovar, mas para te preparar. Assim como o ouro é provado pelo fogo, 1 Pedro 1:7, a fé é refinada pela demora. Cada oração aparentemente sem resposta é uma oportunidade para o coração aprender a confiar no caráter de Deus, mesmo sem provas imediatas. O silêncio também expõe o tipo de fé que você tem. Se a tua fé depende de respostas rápidas, ela é emocional. Mas se ela permanece firme quando o céu está quieto, ela é espiritual. O silêncio não é o fim da fé, é o filtro da maturidade. É nele que o crente aprende a adorar sem condições, a agradecer antes de ver e a descansar antes de entender. Deus não tem pressa, porque Ele trabalha com eternidade. O tempo dele não é o nosso. Em 2 Pedro 3:8 está escrito: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso significa que o que parece demorado para você é exato para Deus. Ele sabe o momento perfeito de agir, porque o tempo está debaixo da sua soberania. Quando Deus te faz esperar, Ele está te posicionando no cronograma celestial. O teste do tempo também é o treinamento da confiança. Ele ensina a alma a não buscar atalhos,
a não negociar princípios e a não se desesperar quando o controle escapa. Ele ensina o cristão a caminhar pela fé e não pela vista, como diz 2 Coríntios 5:7. Porque quem anda pela fé entende que a promessa não é um lugar, é uma jornada. Deus está te provando porque quer te promover. Ele não te esqueceu, Ele te está preparando. E quando a tua fé resistir ao silêncio, ela estará pronta para sustentar a voz. O tempo da prova vai terminar, mas o aprendizado vai permanecer. E quando Deus falar novamente, você não ouvirá apenas palavras, ouvirá direção. Por isso, se o silêncio tem sido longo, lembre-se, a demora não é negação, é lapidação. O mesmo Deus que parece calado hoje é o mesmo que prometeu em Abacuque 2:3. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo é o instrumento que Deus usa para transformar a promessa em testemunho. O silêncio é o estágio final antes do cumprimento. Quando a fé permanece, mesmo sem ver, ela se torna madura o suficiente para herdar o que Deus preparou. Espere, confie e persevere. Porque o silêncio de hoje está construindo a força da tua fé para o amanhã. O silêncio não é castigo, é cuidado. Deus é amor, e tudo o que ele faz nasce desse amor, inclusive o silêncio. Quando o céu se cala, a carne interpreta como rejeição, mas o espírito entende como proteção. O silêncio de Deus não é um castigo, é o cuidado de um pai que sabe o momento exato de agir. O mesmo Deus que fala é o Deus que, por amor, se cala. E esse silêncio, muitas vezes, é o escudo que te impede de entrar em lugares errados, aceitar pessoas erradas ou viver promessas fora de tempo. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Em João 11, quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria enviaram um recado a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. João 11:3. E o texto diz que Jesus ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Ele não respondeu imediatamente, não porque não amava, mas porque amava. O silêncio de Jesus foi a estratégia do amor. Ele esperou até o momento certo para manifestar uma glória maior. Se tivesse ido antes, Lázaro seria curado, mas por esperar, Lázaro foi ressuscitado. O silêncio atrasou o milagre para multiplicar o testemunho. Esse é o padrão de Deus. Ele não nega, ele amplia. O que você interpreta como demora é, na verdade, um tempo de multiplicação do propósito. Quando ele se cala, ele está garantindo que o resultado glorifique mais o nome dele do que a tua pressa. O amor de Deus não te entrega algo quando você quer, mas quando você está preparado para não perder o que ele te der. O silêncio também é uma forma de Deus corrigir a nossa visão. Em Hebreus 12:6 está escrito: Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. A correção de Deus não é sempre verbal. Às vezes, ele apenas se cala para que o teu coração perceba o quanto se afastou. O silêncio é um espelho que mostra se você busca o Deus das respostas ou o Deus da presença. Quando ele se cala, ele te chama para perto, não para longe. Ele quer te ensinar a amá-lo mesmo quando não há emoção, a confiar nele mesmo quando não há sinais. O amor de Deus é tão puro que ele prefere ser mal interpretado a te entregar algo que te afastaria dele. Quantas vezes você pediu por algo que parecia bom, mas que hoje percebe que teria sido a tua ruína? Quantas orações ele não respondeu porque a resposta teria destruído tua fé? Esse é o amor silencioso de Deus, o amor que protege, que adia para preservar, que espera para curar. Em Deuteronômio 8:5 está escrito: Reconhece, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O silêncio é disciplina de amor. Ele é o modo de Deus ensinar maturidade, constância e confiança. O pai não fala a todo momento, porque filhos imaturos só obedecem quando ouvem. Mas filhos maduros obedecem porque conhecem o caráter do pai. Deus quer te ensinar esse tipo de obediência. O amor de Deus também se revela no silêncio porque ele usa esse tempo para tratar o teu interior. Há feridas que só são curadas quando tudo fica quieto.
Enquanto o barulho da circunstância se cala, o Espírito Santo trabalha no fundo da alma, restaurando, perdoando, reconstruindo. É no silêncio que Deus cura as raízes, remove as amarguras, limpa a mente e devolve a sensibilidade espiritual. Ele sabe que, se falasse enquanto você ainda está ferido, você interpretaria a voz dele pela dor, e não pela verdade. O silêncio é a prova de que Deus te ama demais para te deixar imaturo. Ele não quer que você viva de promessas sem estrutura. O silêncio te prepara para carregar o peso da bênção. O amor do Pai não entrega o presente antes que o filho cresça. Ele forma o caráter antes de liberar o destino. Romanos 8, 38-39 diz: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nem o silêncio. Mesmo quando você não sente nada, o amor dele continua o mesmo. Ele não te abandonou. Ele apenas te ama o suficiente para te deixar amadurecer no tempo certo. Deus está te ensinando a confiar no amor dele mesmo quando o céu está quieto. O silêncio é o berço onde a fé descansa, e o amor floresce. Quem entende o silêncio de Deus, entende o coração dele. E quando o amor é revelado, o medo desaparece, a ansiedade perde o controle e a alma encontra descanso. Então, da próxima vez que o céu parecer distante, lembre-se, o silêncio não é castigo. É o cuidado de um pai que está te preparando para algo que só o amor dele pode sustentar. Fala, Senhor, mesmo quando o silêncio for tua voz, Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de ti com o coração quebrantado. Tenho passado por dias em que o teu silêncio parece pesado, em que o céu parece distante e a tua voz parece longe. Mas hoje eu entendo, pela tua palavra, que o teu silêncio não é ausência, é presença em forma de processo. Tu és o Deus que trabalha mesmo quando não fala, e por isso eu descanso em ti. Pai, se eu tenho buscado mais respostas do que a tua presença, me perdoa. Se tenho confundido o teu silêncio com rejeição, me ensina a reconhecer o teu cuidado em cada momento em que escolhes ficar quieto. Dá-me discernimento espiritual para entender que o teu silêncio é uma resposta, e que, mesmo quando não ouço tua voz, eu posso confiar no teu caráter. Senhor, eu te peço que me ensines a permanecer firme quando nada fizer sentido. Que eu aprenda a esperar com fé, a confiar com paz e a obedecer mesmo quando não entendo. Em Salmo 37, 7 a tua palavra diz: Descansa no Senhor e espera nele. Que essa verdade se torne viva em mim, que o meu descanso seja uma forma de adoração, que a minha paciência se transforme em fé madura e que a minha alma aprenda a se calar para ouvir o teu Espírito. Espírito Santo, fala comigo mesmo através do silêncio. Fala nas circunstâncias, fala na paz que vem do alto, fala na quietude que acalma a alma. Quando o medo tentar gritar dentro de mim, silencia o meu coração com a tua presença. Quando o desânimo tentar me afastar, me lembra das promessas que já fizeste. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que fala, que guia e que cumpre. E mesmo quando te calas, tu continuas sendo o mesmo, fiel e soberano. Senhor, eu te entrego a minha ansiedade. Entrego o relógio da minha alma nas tuas mãos. Em Eclesiastes 3:11 a tua palavra diz que fizeste tudo formoso no seu tempo. Que eu aprenda a confiar nesse tempo, que eu não me perca na pressa de ver o que tu ainda estás formando. Que eu entenda que o silêncio de hoje é o preparo para o propósito de amanhã. Pai, se o teu silêncio for o modo de me proteger, eu aceito. Se for a maneira de me ensinar, eu recebo. Se for o caminho para me amadurecer, eu me rendo. Eu não quero mais fugir do teu silêncio, quero aprender a habitar nele. Que a minha fé cresça, que o meu coração se alinhe e que o meu espírito aprenda a ouvir a tua voz mesmo quando ela vem disfarçada de espera. Ensina-me a orar não para mudar teus planos, mas para compreender tua vontade. Que cada palavra dita diante de ti seja uma semente de confiança, não de ansiedade. E quando o inimigo tentar me convencer de que o silêncio é abandono,
me lembra da tua promessa em Hebreus 13:05. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Senhor, eu não te busco mais por respostas, mas por comunhão. Porque eu sei que, quando estou em comunhão contigo, mesmo o silêncio se torna voz. E essa voz me guia, me sustenta e me transforma. A tua ausência aparente é o meu chamado para te buscar mais profundamente. E é nesse lugar, de total rendição, que eu quero permanecer. Que o teu Espírito, Senhor, me ensine a descansar. Que eu aprenda a confiar mesmo quando o milagre ainda não veio. Que eu saiba me alegrar mesmo quando não há sinais. E que, acima de tudo, eu saiba amar-te mesmo quando não ouço nada. Porque o teu amor é maior que qualquer resposta. Hoje eu declaro com fé: o teu silêncio não é rejeição, é cuidado. Não é castigo, é proteção. Não é ausência, é amor. E mesmo que a minha alma não entenda, o meu espírito confia. Eu sei que o teu silêncio está preparando algo maior, e quando a tua voz voltar a se manifestar, ela confirmará o que já estava sendo construído no invisível. Fala, Senhor. Fala mesmo quando o teu silêncio for a tua voz. Eu te escuto com o coração, te sigo pela fé e te adoro pela verdade. Em nome de Jesus. Amém. A promessa que se cumpre no silêncio. Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para se cumprir, mas apressa-se para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Este versículo é a chave que abre o entendimento espiritual sobre o silêncio de Deus. Abacuque estava diante de uma realidade difícil, clamava por justiça, via a iniquidade prosperar, e parecia que Deus não via nem ouvia. Mas o Senhor respondeu, revelando um princípio eterno: as promessas de Deus nunca falham, apenas amadurecem no tempo certo. Deus não esquece o que promete. Ele não muda de ideia. A sua palavra é firme, e o tempo do silêncio não é a negação da promessa, mas a estação em que ela é fortalecida. Enquanto você espera, a visão está viva, ainda que invisível. É como uma semente plantada na terra, não se vê nada na superfície, mas por baixo o processo está ativo. O silêncio é o ambiente onde a semente da promessa cria raízes. No Salmo 41, Davi declara: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observe, o Senhor ouviu, mas Davi precisou esperar confiantemente. Isso significa que o silêncio não era ausência, era preparação. Deus o ouviu desde o primeiro clamor, mas estava construindo um resultado que não apenas resolveria um problema, mas transformaria a alma. É isso que o silêncio faz: amadurece a promessa e aperfeiçoa quem vai recebê-la. Deus trabalha em duas dimensões ao mesmo tempo, na promessa e no coração. Ele prepara o cumprimento e o recipiente. Por isso, às vezes, o cumprimento atrasa, não porque Deus não possa agir, mas porque ainda está moldando o interior de quem vai receber. Ele é um pai cuidadoso, não entrega herança a filhos que ainda não sabem administrá-la. José recebeu uma promessa de Deus através de sonhos, mas o silêncio o acompanhou por anos. Foi vendido, injustiçado, esquecido. Nenhuma voz divina o confortou na prisão, mas a promessa continuava viva. E quando o tempo chegou, o silêncio se transformou em exaltação. O mesmo Deus que parecia calado levantou José diante do faraó e o colocou como governador do Egito. O silêncio foi o tempo da formação do caráter que sustentaria a posição. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito, declarou: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Esse é o segredo do silêncio: Deus está trabalhando. Ele não precisa anunciar o que está fazendo, porque o seu agir é perfeito. Enquanto você chora achando que está esquecido, Ele está escrevendo um final que te fará glorificar o nome dele com lágrimas de gratidão. Em Romanos 8:25, Paulo reforça: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A fé não se alimenta de resultados visíveis, mas da certeza do caráter de Deus.
A promessa não depende da tua pressa, mas da fidelidade do Senhor. Ele não falha. Ele não atrasa. Ele cumpre tudo o que fala, nem um tio de sua palavra cai por terra. Mateus 5:18. O silêncio é a pausa antes da revelação. O mesmo Deus que se cala por amor é o que fala no momento exato. E quando ele fala, o que estava confuso se alinha, o que parecia perdido se encaixa, e o que parecia demorado chega com propósito. A promessa não é só sobre receber o que se pediu, é sobre se tornar quem Deus quer que você seja enquanto espera. Por isso, não se desespere quando Deus estiver em silêncio. Ele ainda está no controle, e o tempo dele é perfeito. O mesmo Deus que mandou Noé construir a arca antes da chuva, mandou José se preparar antes da fome e mandou Jesus esperar 30 anos antes de começar o ministério, é o mesmo que te manda esperar agora. Ele não demora, ele disciplina o tempo. A visão se cumprirá. A promessa virá. O silêncio vai terminar. E quando Deus falar, cada segundo de espera se tornará testemunho. Porque o silêncio de Deus nunca é o fim da história, é o intervalo entre a promessa e o milagre. Como viver o silêncio sem perder a paz? O silêncio de Deus não é o tempo de desistir, é o tempo de permanecer. É no silêncio que o Espírito Santo te ensina a confiar, não apenas com os lábios, mas com o coração. Muitos perdem a paz porque confundem o tempo de Deus com o tempo do homem. Querem respostas rápidas, soluções imediatas e sinais constantes. Mas o Evangelho nos chama para um tipo de fé diferente, aquela que permanece firme mesmo quando não há som algum vindo do céu. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não depende de circunstâncias, nem de respostas. É uma paz que nasce da presença. É o tipo de paz que se mantém mesmo quando o céu parece fechado, porque ela não vem das palavras de Deus, vem do caráter de Deus. Quando você entende quem Ele é, o silêncio deixa de ser motivo de medo e se torna um sinal de confiança. A Bíblia mostra que o segredo para manter a paz no silêncio está em permanecer próximo de Deus, mesmo sem sentir nada. Filipenses 4:6-7 ensina, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Note que o texto não promete resposta, promete paz. O resultado da oração não é sempre uma resposta imediata, mas uma proteção interior, uma paz que guarda o coração enquanto Deus trabalha. Viver o silêncio sem perder a paz é escolher continuar orando mesmo sem sentir emoção. É continuar adorando mesmo sem arrepio. É servir mesmo sem retorno. É confiar que a ausência de som não é ausência de direção. O Espírito Santo guia pela paz, e essa paz é o sinal de que Deus ainda está presente, ainda que não fale. Salmo 1:3-1-2 descreve essa maturidade espiritual. Acalmei e tranquilizei a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O salmista entendeu o segredo. A alma precisa ser treinada a descansar nos braços do Pai, mesmo quando o Pai não fala. Porque a presença dele é suficiente. O inimigo tenta usar o silêncio para gerar confusão. Ele sussurra, se Deus está em silêncio, é porque não se importa. Mas a palavra desmente isso. Em Isaías 49:15 o Senhor declara, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus nunca abandona os seus. O silêncio não é esquecimento, é estratégia. Para viver o silêncio com paz, é preciso transformar a espera em adoração. Louvar mesmo quando o coração está cansado. Agradecer pelo que ainda não aconteceu. Isso é fé ativa. É assim que o cristão vence o desespero. A adoração é o som que o inferno não consegue calar. Quando você adora em meio ao silêncio, o céu se move em teu favor. Outra chave é permanecer na palavra. Mesmo quando Deus não fala diretamente, Ele já falou nas Escrituras.
Romanos 15:4 diz: tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia é a voz constante de Deus. Enquanto o céu se cala, a palavra continua viva. É nela que o coração encontra direção e ânimo. Viver o silêncio com paz é também escolher não interpretar o tempo de Deus com os olhos da carne. A demora não é negativa, é formativa. Cada dia de silêncio é um tijolo que constrói maturidade. Deus está te preparando para ser alguém que confia mais no caráter dele do que nas circunstâncias ao redor. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a transformar o silêncio em morada. Ele quer te mostrar que a presença de Deus não depende de sons, mas de comunhão. Quando o coração descansa, o Espírito fala de forma sutil, em pensamentos, em lembranças, em consolo, em pequenas certezas que brotam no meio da espera. O silêncio é o tempo em que Deus te ensina a ser constante. A fé cresce quando você permanece, e a paz se multiplica quando você confia. Por isso, mesmo que o céu pareça calado, mantenha o altar aceso. Continue orando, lendo, adorando e servindo. Porque o silêncio é temporário, mas a fidelidade de Deus é eterna. O som do silêncio que revela a promessa. O silêncio de Deus é o eco da promessa sendo formada no invisível. O que parece ausência é, na verdade, o som da eternidade moldando o teu destino. Deus nunca se cala por acaso, cada pausa dele tem um propósito, cada demora tem uma razão, cada silêncio carrega um significado espiritual. Ele não está distante, está trabalhando em silêncio para que o que vier sobre a tua vida glorifique o nome dele de forma plena e perfeita. Hoje, o Espírito Santo te chama para descansar na certeza de que o silêncio do céu é a prova de que o trono ainda está ocupado. Mesmo Deus que falou com Moisés no fogo, com Elias no vento suave e com Paulo no meio da tempestade, é o Deus que fala contigo agora, não através do barulho, mas através da paz. Ele quer que você aprenda a reconhecer a presença dele até quando o som desaparece. Porque a presença de Deus não precisa ser sentida para ser real, ela precisa ser crida para ser vivida. O Senhor diz em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esse versículo é a síntese do silêncio espiritual. Há batalhas que não se vencem falando, mas esperando. Há guerras que se ganham com o coração quieto e o espírito firme. Quando Deus te manda silenciar, é porque Ele está lutando em teu favor. Ele te chama para descansar enquanto Ele age. O teu papel é confiar, o dele é cumprir. O silêncio de Deus não é o fim da história, é a introdução do testemunho. Cada lágrima derramada na espera está sendo contada diante do trono. O Salmo 56:8 diz: contaste as minhas aflições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Nenhum silêncio é esquecido. Nenhum tempo é desperdiçado. O Deus que ouve tudo também registra o que você pensa que ele ignorou. E quando ele decide romper o silêncio, nada pode impedir o som da promessa. Assim como o anjo apareceu a Zacarias no templo, depois de anos sem ouvir uma voz profética, e anunciou o nascimento de João, o precursor de Cristo, o mesmo Deus está prestes a quebrar o silêncio sobre a tua vida. O tempo de espera vai se transformar em tempo de cumprimento. O que parecia esquecido, Deus vai ressuscitar. O que parecia perdido, Ele vai restaurar. O que parecia calado, Ele vai anunciar com poder. Hoje, receba essa palavra como uma convocação espiritual. O silêncio de Deus é o som da promessa em gestação. O céu não está parado, está preparando. O Pai não está longe, está cuidando. E tudo o que Ele começou, Ele vai terminar, porque Filipenses 1:6 declara: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, não duvide mais. Não murmure mais. Não tema mais o silêncio. Ele é o sinal de que algo maior está vindo. Deus não está te punindo, está te posicionando. O silêncio é a ponte entre o clamor e o milagre, entre a oração e o cumprimento.
O silêncio é a incubadora da promessa. E quando o tempo chegar, o mesmo Deus que se calou será o Deus que falará em voz alta diante de todos: Eu estive aqui o tempo todo. E nesse dia, o teu choro se transformará em riso, e o teu desespero em testemunho. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida: o silêncio vai se transformar em som. O som da promessa, o som da resposta, o som da restauração. O Espírito Santo está dizendo: espere, confie e permaneça. O que eu comecei em silêncio, eu terminarei em glória. Comente abaixo esta confissão profética e compartilhe com fé. O silêncio de Deus é o som da promessa sendo formada na minha vida.